Fala, nação rubro-negra, você que gosta de escutar notícia do Malvadão, não se esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar o joinha. Vamos para a notícia de hoje. Hoje o Flamengo criou muitas oportunidades, dominou a partida, mas infelizmente a bola não entrou. Queria que você avaliasse o resultado do jogo e também a pressão forte do Flamengo. Olha, eu acho que quando acontece uma partida como essa, e nós tivemos assim, eu acredito que dois momentos na primeira etapa. Primeiro, nós estávamos fazendo um jogo de transição, o que não é característico da nossa equipe. Nós estávamos competindo em igualdade de condições com o Inter, que faz isso muito bem. A nossa equipe é uma equipe que chega evoluindo com posse de bola, né? Bem posicionada para poder atacar bem e se defender automaticamente a partir do momento que tem a perca da bola. E isso daí não vinha acontecendo, até acredito uns 15, 20 minutos da primeira etapa. Depois nós acertamos o posicionamento, melhoramos, evoluíamos já com um pouco mais de posse, principalmente a chegada no último terço, né, de campo adversário. Entrávamos com boas trocas de passe, mas enfrentamos uma equipe que marcou muito bem. Olha, se entregaram em marcação, foi uma equipe valente e nós temos que reconhecer isso. Nós tentamos de todos os jeitos. A segunda etapa, então, eu acho que poucos foram os momentos que o Inter conseguiu atacar o nosso campo. Nós buscamos o gol, abrimos o time. Mano também fez uma alteração, colocando um terceiro zagueiro. Tudo isso foram as variantes, né, que aconteceram, e principalmente nos 45 minutos finais. Mas para quem vê, eu acho que foi um grande espetáculo. Lógico que todos nós gostaríamos e esperávamos um resultado positivo por aquilo que foi produzido. Mas infelizmente não foi o resultado que talvez tenhamos tido merecimentos e que esperávamos que acontecesse. Eu saí satisfeito pela maneira como a equipe jogou. Naturalmente que gostaria de dar ao torcedor um resultado muito melhor do que aquilo que produzimos. Oi, Dorival aqui, tudo bem? David Chapa, Antenados na Jogada. Te perguntar o que muita gente, inclusive, me pediu para te perguntar também, eu já te perguntaria de qualquer forma, sobre o Varela, porque você colocou o Mateuzinho no segundo tempo, no lugar do Rodinei, que não vive mais aquela mesma fase, pelo menos nos últimos jogos, desde o Fortaleza, ele caiu um pouco de produção, hoje ele acabou errando bastante durante o jogo, deu muito espaço, como já costumava dar pela questão defensiva, que é a principal falha dele, digamos assim. Então, você não pensa em colocar o Varela, dar mais ritmo de jogo a ele para uma eventual final de Libertadores, para ter uma opção, né, uma alternativa, já que ele foi contratado, digamos, para isso? E uma outra pergunta minha, uma curiosidade que gostaria de saber de você, sobre o formato do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei isso para o Abel Ferreira. Caso houvesse um campeão do segundo turno e uma final do campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo, o campeonato poderia ser mais emocionante, né? Já que o Palmeiras está 10 pontos na frente e praticamente já acabou o campeonato. Bom, eu acho que o substituto imediato do Rodney, principalmente no momento em que ele conseguiu um crescimento e por merecimentos ele vinha se mantendo na posição. O seu substituto imediato era o Matheus, que vinha fazendo também grandes atuações com a equipe que vinha atuando no Campeonato Brasileiro. A chegada do Varela foi importante, no momento da saída do Isla. Chega um jogador também de excelente nível e que precisa, sim, de uma sequência de jogos. E talvez tenha sido um dos poucos que ainda não tenha tido essa possibilidade comigo. Só que eu precisava respeitar aquilo que vinha acontecendo. Eu acho que Mateuzinho, por merecimentos, ele alcançou também uma ótima condição dentro do grupo, dentro do elenco. Vinha fazendo excelentes partidas e vinha merecendo, inclusive, uma oportunidade de uma luta, de uma briga ali direta com o Rodney. Eu acho que vai chegar o momento também
do Guilhermo, do Varela. Ele é um jogador muito bom e que eu não tenho dúvidas que também, no momento adequado, no momento certo, ele será aproveitado. Olha, é uma opção interessante. Agora, num campeonato de longevidade, o ideal seria que o campeão fosse nos moldes em que nós estamos hoje. Eu acredito que os campeonatos brasileiros sempre foram bem disputados e até decididos em rodadas finais. Mas seria muito interessante se tivéssemos, né, um campeão de turno contra um campeão de retorno, né, sendo o mesmo, que ele fosse passar do campeonato. Mas eu acho que seria uma motivação a mais. Porém, eu penso que num campeonato como o nosso, né, é natural que a melhor campanha talvez prevaleça e seja meritório por aquilo que foi alcançado ao longo de toda a competição, e o Palmeiras esse ano tem feito uma campanha brilhante. Dorival, boa noite. Fred Gomes, Globo Esporte. Dorival, te perguntar em relação ao primeiro tempo, que assim, o Flamengo criou bastante oportunidades diante de uma equipe que estava muito bem postada defensivamente, mas teve muito errinho ali na entrada da área, assim, erros que pareciam falta de... Não sei se é falta de concentração a palavra, até prefiro que você responda muito melhor. Mas o que você acha? Porque o Flamengo errou bastante, o próprio Ribeiro, que vive um excelente momento, errou bastante passe. Você acha que tem a ver com concentração por conta da distância do Palmeiras? O Flamengo ainda luta por bastante coisa no campeonato, tem questão de premiação, G4. E só mais uma questão em relação à postura defensiva do Inter. Você acha que, diante de toda essa marcação tão bem feita por eles, torna-se um vestibular para as partidas contra Corinthians e Atlético Paranaense? Obrigado. Olha, eu acho que nós cometemos um erro no primeiro período, que foi nós tentarmos jogarmos demais por dentro. Jogamos primeiro com essa transição desnecessária, porque uma equipe, para que ela se sinta confortável atacando, ela tem que estar bem posicionada para que inicie o seu sistema defensivo já no campo, no seu campo de ataque. Pelo menos essa é a conjuntura e essa é a organização que nós sempre cobramos para que nós possamos atacar bem, já iniciando a nossa defesa. E isso não vinha acontecendo, o jogo vinha ficando muito franco. Nós tínhamos ataques de um lado e do outro. Em muitos momentos nós realmente nos aproximávamos, tentávamos as trocas de passe, o Inter muito bem fechado, né, afunilava muito a sua marcação, trazia praticamente e congestionava o setor com 4, às vezes 5 homens, e dificultou consideravelmente o nosso sistema de ataque. Nós não fomos felizes hoje, principalmente na bola que faria, né, um companheiro que o colocaria na frente do goleiro adversário. Eu acho que isso daí também foi corrigido. No segundo tempo nós tivemos ótimas trocas. É que o Inter não se expôs em momento nenhum, e principalmente na segunda etapa ainda mais. Nós tivemos momentos que eles estavam com uma linha de 6 em cima da linha de grande área. Então, eu acho que isso tudo são dificuldades naturais. Os jogos com Atlético e Corinthians, eu acredito que serão completamente diferentes. Para mim não servem não como um vestibular. Mas eu não tenho dúvidas que a nossa equipe também estará ainda mais e melhor preparada para esses dois momentos, para esses desafios, entendendo que o Corinthians é uma bela equipe, joga, procura também propor, assim como a nossa equipe propõe, e o Atlético tem uma outra característica que se assemelha muito à forma como o Inter joga. Mas é natural que cada partida tenha uma história e cada momento, cada situação, tudo aquilo que aconteça nos 5, 10, 15 iniciais, pode mudar todo esse contexto, né? De uma equipe marcar muito bem, de repente tomando um gol, fazendo um gol, ter que se expor ou defender ainda mais. Então, tudo isso aí vai muito daquilo que será esse momento inicial, né? Que eu acho que os 30 minutos iniciais dirão o que poderá vir a ser uma partida jogada, uma decisão em apenas uma partida.
Boa noite, Dorival. Aqui é Max Oliveira, Jornal Pequeno, São Luís do Maranhão. Queria fazer uma pergunta em relação à parte mais posicional de alguns jogadores que a gente vê no Flamengo. A gente tem hoje no elenco do Flamengo um centroavante que é referência, jogador de seleção brasileira, matador, jogador de área. E a gente vê que as jogadas não chegam ao centroavante como deveriam. Eu queria perguntar em relação ao posicionamento do Cebolinha, que é um atacante de lado que deveria dar mais profundidade, né, às jogadas. Por que ele não faz tanto as jogadas de linha de fundo? O que falta para o Cebolinha executar essas jogadas de linha de fundo para poder realizar mais chances para o Pedro fazer os gols? Inclusive, quando ele realizou a jogada contra o Bragantino, logo que ele entrou no jogo contra o Bragantino, ele fez a jogada de linha de fundo e o Pedro finalizou. E eu vejo que hoje o Cebolinha é muito cobrado justamente por falta essa profundidade, vamos dizer assim. Ele para muito ali na jogada, na entrada da grande área e faz a jogada mais para o meio. Eu queria entender um pouquinho do posicionamento do Cebolinha. Olha, primeiro que o Pedro fazer o número de gols que ele fez é porque as jogadas têm chego no Pedro com muita frequência. Então me desculpe, mas só na última partida foram 3 bolas de gol, além de muitas outras que acabaram chegando e que o Pedro conseguiu concluí-las. Isso aí tem acontecido com frequência. As jogadas são direcionadas principalmente para os nossos 2 principais atacantes, que são Gabriel e Pedro. Então eu não vejo que isso daí seja um problema enfrentado pela nossa equipe, até porque em termos de criação, a equipe do Flamengo é uma das equipes que mais cria no campeonato. E o Pedro, ele sempre é abastecido, senão não teria o número de gols que ele está tendo nesse momento. Cebola, ele tem a opção do corte para dentro, que ele bate muito bem, como também a jogada de fundo de campo, que ele é um repertório que ele possui e que ele apresenta. Tem momentos, como o Busto, que o conhece muito bem, talvez tenha tido um pouco mais de dificuldades. Mesmo assim, ele tentou as jogadas. Ele tem capacidade, ele tem qualidades, ele tem uma variedade de possibilidades e ele sempre procura explorar tudo isso. Eu acho que é um jogador que está se adaptando aos poucos, está retomando aquilo que ele já fez em outros momentos e nós temos que ter essa paciência. Não é todo jogador que chega aqui, você pluga e ele acende. Tem alguns que levam um curto espaço, tem outros que já no primeiro momento dão uma resposta. E tem outros que demoram um pouquinho para uma adaptação um pouco mais completa. Eu acho que o Cebola ele tem alternado, o que é um fato natural, um jogador de excelente nível e que não está tendo naturalmente uma sequência, talvez a sequência que todo jogador mereça, assim como o próprio Varela, que nós citamos agora anteriormente, o Eric também, da mesma forma, Pulgar, que chegou e ainda não vem tendo a sequência que precisa para que possa desenvolver o seu melhor, mas o Cebola vai alcançar esse momento, eu não tenho dúvidas. Capacidade e qualidades ele possui e tem variedade de jogadas, o que faz com que ele seja um jogador sempre muito perigoso. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho, Litoral News. Professor, eu queria saber sobre o próximo jogo contra o Cuiabá, uma viagem, querendo ou não, que é um pouco mais longa, e a equipe do Flamengo vai ter a final logo na sequência. O senhor vai preservar os jogadores até mesmo da viagem ou vai manter esse 11 ideal do Flamengo na lista de relacionados, com exceção do Gabigol, que tomou o 3º amarelo, para manter esse elenco unido na próxima partida antes da final? Bom, o Gabriel ele não jogaria essa partida. Pela sequência que ele vem fazendo, pelo desgaste que ele vem apresentando, a entrega que ele vem tendo, ele não jogaria essa partida. E isso daí já era uma programação interna em relação a alguns jogadores que apresentam, de repente, de rodadas em sequência, eles apresentem um pequeno desgaste, o que geralmente nos leva a uma possibilidade um pouco maior de uma provável lesão. Então, eu acho que isso daí já havia sido conversado e definido. A própria sequência ela será respeitada da forma como nós planejamos, programamos. Não foi de hoje que nós o fizemos. Internamente nós decidimos algumas diretrizes que tomaríamos e
e com certeza nós manteremos essa proposta que foi apresentada, estudada por todos os departamentos do clube e chancelada por todos nós. Então, a sequência, depois nós veremos o que faremos. Vamos primeiro voltarmos amanhã, vermos se não teremos ninguém fora de combate aí, além do Gabriel, para que possamos montar a melhor equipe possível para o jogo seguinte. Dorival, boa noite, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. E queria fazer também a pergunta, até aproveitando a sua resposta sobre o Gabriel, sobre o Arrascaeta, que não participou do treinamento na terça-feira. Hoje foi substituído no segundo tempo. Como é que está a situação desse jogador com relação à evolução? Ele que vinha reclamando de incômodo, como é que está esse atleta? Da forma como nós programamos e planejamos. Nós não podemos tirá-lo de combate para que ele não perca o ritmo de jogo. Temos que ter o máximo de cuidados possíveis. Ontem ele não participou dos trabalhos, às vezes complica um pouco o rendimento do atleta. As pessoas não têm ideia, mas às vezes a falta de um dia de trabalho, ele dificulta muito a mobilidade, a movimentação, o tempo de bola, tudo isso. É engraçado, mas acaba acontecendo. E o Arrascaeta depende muito dessa sequência para que ele possa estar nas suas melhores condições. Eu não tenho dúvidas que assim nós conseguiremos levá-lo até o momento em que o entreguemos à seleção uruguaia, em totais condições, como nós também imaginamos que ele finalize o ano jogando da forma como nós preparamos aí essa etapa seguinte até os momentos finais, tanto das competições que estaremos jogando aí, finais graças a Deus as finais delas, como também do próprio Campeonato Brasileiro, que o levemos até o último momento, até o momento de entregá-lo totalmente bem, em condições de poder jogar uma ótima Copa do Mundo. Então, eu acho que essa programação está sendo respeitada, por isso não vem acontecendo nenhuma situação de lesões, e eu acho que isso daí é um fato muito importante, que demonstra o trabalho coletivo que está sendo desenvolvido lá dentro. Oi, Dorival, aqui do outro lado, Sérgio Lobo. Você até já respondeu uma parte do que eu vou te perguntar, quando respondeu ao Alfred Gomes aí na sua frente, em relação ao modo de jogar do Inter com o Atlético Paranaense, principalmente no sentido defensivo, do que o Mano faz no time dele, né, que é o vice-líder do campeonato, do que o Filipão monta o Atlético Paranaense. E a solução tem que partir do Flamengo. Você acha que hoje, visando aí esse encontro que vai ter contra o Atlético Paranaense, tudo que o Flamengo hoje, a solução não passa por esse jogo de transição que você disse, inclusive, não era para o time ter feito, essa solução passa pelo time não fazer tudo o que fez hoje, e que você depois até tentou corrigir. Coincidentemente, o jogo contra o Atlético aqui, lá pelas quartas de final, foi o mesmo placar, foi 0-0 e hoje também se repetiu. Quer dizer, as soluções não foram as melhores. E o outro detalhe, o Davi Luiz virar, digamos, um atacante, um centroavante, você quem pede isso durante o jogo, principalmente durante o segundo tempo? Primeiro, Sérgio, eu acho que a equipe criar como criou, eu acho que esse é o principal aspecto. Se não tivesse criado, eu estaria com um problema muito sério e pensando em diversas situações e possibilidades para poder buscar alterações. Tanto no jogo do Atlético, quanto nessa partida nós criamos, e muito. Talvez o último toque, o toque decisivo, o tapa no gol, o momento em que eu chegaria na frente de um adversário, uma antecipação, ou uma conclusão mais clara, mais limpa. Concordo. Talvez nós não tenhamos tido a lucidez que em outros momentos já aconteceram. Mas o volume de jogo que nós tivemos, sinceramente, eu não gostaria de passar por isso. Eu não gostaria que a minha equipe passasse por isso em situação nenhuma, porque a qualquer instante eu estaria correndo o risco de sofrer um gol. O Davi tem momentos que ele pede uma autorização, segura o Thiago e coloca o Davi lá na frente. Ele concluiu duas ótimas bolas. Infelizmente não foi feliz, mas é uma possibilidade que é muito clara, e ele tem qualidades técnicas,
que fazem com que ele possa, sim, ser um atacante em um momento como esse. Até porque ele era meia atacante quando iniciou sua carreira. Professor Dorival, boa noite. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. A gente sabe que nas próximas finais o Flamengo vai disputar Libertadores e Copa do Brasil, um outro tipo de jogo, outra atmosfera, enfim. Mas que tipo de lição o senhor tem tirado dessas partidas de Campeonato Brasileiro que o senhor possa passar no dia a dia para os jogadores para evitar derrotas nessas finais? Ou seja, o que de fato dá para tirar desses jogos para as finais que o Flamengo vai disputar mais à frente? Eu acho que exemplos são importantes. Situações, elas acontecem com frequência. Você alerta, você mostra, você trabalha no campo e às vezes corrige em outros momentos. Você pensa que corrigiu e de repente erros se repetem. Futebol é muito dinâmico e depende exclusivamente de um pequeno detalhe, de uma pequena situação, de um posicionamento errado, são detalhes assim importantíssimos que de repente fazem a diferença de um jogo. Talvez seja o diferencial da bola entrar ou não entrar em um dia como esse. Então, o que eu vejo é que você tem que tirar e extrair tudo o que for possível, tanto positivo quanto negativamente, de partidas como essas. A preparação, ela vai ser sempre no mais alto nível. Agora, o que vai acontecer em campo foge muito a um contexto claro e lógico. Por isso que o futebol é apaixonante como é. Última pergunta aqui atrás. Dorival, boa noite. Guilherme Xavier, do Lance. Hoje foi o último jogo do Flamengo aqui no Maracanã, antes de viajar para Cuiabá e depois, na sequência, enfrentar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Ficou um gostinho de quero mais para a torcida? E qual recado você pode mandar para o torcedor do Flamengo nessa última sequência aí? Olha, eu acho que não. Eu acho que foi passada a impressão de que eles podem confiar na sua equipe, porque essa equipe é confiável, é uma equipe preparada, é uma equipe estruturada, e eu não tenho dúvidas que faremos aí jogos difíceis, complicados, mas com muita segurança. É o que eu espero que aconteça, por tudo que nós passamos ao longo das competições, por tudo que foi alcançado até esse momento, e principalmente que possamos fechar aí com chave de ouro, desde que tenhamos merecimentos nas partidas que jogaremos. Eu acredito muito na maturidade que essa equipe apresenta e na confiança que ela tem demonstrado. O jogo de hoje, para mim, seria muito importante um resultado positivo, sim. Nós, acredito, tenhamos tido merecimentos para que isso acontecesse. Não era uma noite adequada e nem tão feliz como já tivemos em outros momentos. Mas não posso deixar de enaltecer e reconhecer o espírito que a equipe teve, a luta que nós desenvolvemos, a entrega que houve e foi uma equipe valente, que buscou o resultado até o último momento. Enfrentamos um adversário que soube se defender muito bem e teve méritos para isso. Obrigado, Dorival. Obrigado a todos. Do técnico. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.